Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que está literalmente definindo o futuro do Brasil. Pensa assim, o país está numa encruzilhada gigantesca com a inteligência artificial. E a escolha é fundamental. Vamos usar essa tecnologia para promover justiça social de verdade ou vamos acabar automatizando os mesmos preconceitos históricos que marcam a nossa sociedade há séculos? A questão, no fim das contas, não é se a IA vai chegar com tudo, porque ela já chegou. A questão é como o Brasil vai decidir governar essa força. Foi o sistema. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, né? Seja num balcão de atendimento, numa delegacia, ou quando alguém tem um benefício negado. É aquela frase que resume uma frustração tão humana, sabe? É de estar diante de sistemas que a gente não entende, mas que afetam diretamente a nossa vida. E o ponto é, agora, esse sistema opaco, ele está ficando cada vez mais digital, cada vez mais automatizado. E o pior é quando esse sistema falha. Aí as consequências são simplesmente devastadoras. Pensa só, um jovem negro em São Paulo, preso por engano por causa de um reconhecimento facial falho, ou um cidadão que precisa desesperadamente de um auxílio do governo e vê o pedido negado por uma decisão de um algoritmo que ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar. E olha, isso aqui não é um cenário hipotético, não é ficção científica, é a realidade que está forçando o Brasil a tomar uma atitude. Então, beleza. Qual é a resposta do Brasil para esse desafio todo? Bom, é uma nova regulamentação que, como a gente vai ver agora, é uma verdadeira faca de dois gumes. Tem um potencial enorme tanto para o bem quanto para o mal. Bom, a ação mais concreta veio lá no começo de 2026. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria, a de número 1122, que basicamente criou o primeiro protocolo federal para o uso de IA no reconhecimento de pessoas em investigações criminais. E essa regra vale para todo mundo, tá? Polícia Civis, Polícia Federal e até para a Força Nacional. Ok, e é aqui que a gente entende a tal da faca de dois gumes. De um lado, o lado bom, o protocolo exige mais transparência. As polícias agora precisam registrar direitinho quando usam IA, quais ferramentas, por quê. Isso, claro, abre uma porta para a gente cobrar responsabilidade. Mas aí vem o outro lado. A mesma regra, ao mesmo tempo, acaba legitimando o uso dessas tecnologias de vigilância. E a gente sabe que, historicamente, elas sempre foram usadas de forma desproporcional contra comunidades negras, periféricas. O risco, e é um risco enorme, é dar uma capa de legalidade para uma perseguição que agora é automatizada. E para entender a profundidade desse risco, a gente precisa de um conceito fundamental de uma pensadora genial, a Lélia Gonzalez, o racismo por denegação. O que é isso? É basicamente quando um sistema se diz neutro, se diz técnico, mas na prática o que ele faz é continuar reproduzindo as mesmas hierarquias raciais de sempre. E é aí que mora o perigo. A inteligência artificial, com toda essa aura de objetividade matemática, corre um sério risco de ser a nova e mais poderosa ferramenta desse tipo de racismo. Claro que esse risco todo não se resume só ao reconhecimento facial, não é? É muito maior. E é por isso que o Brasil está tentando construir uma arquitetura de leis para toda a inteligência artificial. E a abordagem, olha, é bem interessante. É uma regulação pensada em duas camadas. Beleza, e como é que isso funciona na prática? Pensa como se fossem duas peças de um quebra-cabeça. A primeira peça é a camada de direitos, que está lá no projeto de lei 2338. É aqui que a lei define os direitos das pessoas, o que é considerado uma IA de alto risco e o que tem que ser simplesmente proibido. A segunda peça é a camada de governança, o chamado CI. Essa é a parte que cria as instituições, que define quem vai fiscalizar o quê. E aí dentro dessa camada de governança está sendo criado todo um ecossistema de instituições para botar ordem na casa. A peça central de tudo isso vai ser a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já existe, mas que vai virar o principal órgão regulador. Junto com ela vai ter o CRA, que é um comitê para ouvir a sociedade civil e as empresas, o CESIA, um grupo de especialistas científicos independentes, e o CBA, que é um conselho para ajudar a definir a Estratégia Nacional de IA. E o papel da ANPD aqui, gente, é absolutamente crucial. A missão dela está se expandindo de um jeito absurdo. Pensa bem, ela foi criada para proteger dados pessoais, privacidade. Agora a ANPD vai ter que lidar com discriminação por algoritmo, com segurança de produtos, com justiça social. É um salto monumental, uma mudança imensa que vai exigir, claro, uma capacidade institucional muito, muito maior. E tudo isso nos leva para a parte final, e talvez a mais profunda da nossa análise de hoje. Porque, para além das leis, das agências, dos artigos, qual é o propósito ético, o porquê fundamental de toda essa regulamentação? Será que isso pode ser mais do que só gerenciar riscos? Será que pode ser um ato de quilombo?
Para começar a responder essa pergunta, a gente precisa olhar para alguns princípios éticos que vêm do pensamento afro-brasileiro e indígena, que são riquíssimos. O primeiro é o da coletividade. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Em vez da gente perguntar só como a IA afeta um indivíduo, uma pessoa, a coletividade nos faz perguntar como é que essa tecnologia afeta um bairro inteiro, um território, uma comunidade. A perspectiva muda completamente. Sai do eu e vai para o nós. O segundo princípio é o de justiça e reparação. E olha, a ideia aqui é radical e muito, muito poderosa. A regulação da IA não deveria apenas evitar criar novos preconceitos. Ela deveria trabalhar ativamente para reparar as injustiças históricas que já estão lá dentro dos dados que alimentam os algoritmos. Ou seja, não basta não piorar a situação, é preciso ativamente melhorar. E por fim, o princípio do bem viver. Esse aqui questiona o para quê da tecnologia. Tipo, qual é o objetivo final de tudo isso? É só eficiência económica e crescimento a qualquer custo? Ou será que o objetivo poderia ser o equilíbrio da comunidade, a preservação da nossa cultura, o bem-estar coletivo? O Bem Viver defende que as comunidades têm que ter o direito de moldar seus próprios futuros tecnológicos. E isso inclui o direito fundamental de dizer não para uma tecnologia. Essa citação, gente, ela é perfeita. Ela ilustra exatamente por que o princípio da reparação é tão importante. Pensa comigo. Os dados brasileiros são o arquivo da nossa história. Uma história colonial e desigual. Então, treinar uma inteligência artificial com esses dados, sem ter uma ética de reparação muito forte por trás, é exatamente isso. É como construir uma casa nova usando tijolos contaminados e ainda ter a coragem de chamar isso de progresso. Então a gente chega no ponto crucial. O Brasil, como a gente disse no começo, está nessa encruzilhada. De um lado, tem um caminho que leva a um futuro onde a IA só reforça aquela velha e trágica ideia de que a lei não é para todos. Só que dessa vez, a desigualdade vai estar escrita em código de programação, sabe? Escondida atrás de uma falsa neutralidade técnica. Mas existe outro caminho. O Brasil pode escolher fazer dessa regulamentação um verdadeiro ato de quilombo, uma referência direta aos nossos espaços históricos de resistência, de autogoverno, de cuidado. Seria um futuro onde a tecnologia não é só imposta de cima para baixo, mas onde ela pode ser também uma ferramenta para a autonomia, para o cuidado mútuo e para a reparação histórica. A escolha entre esses dois futuros, ela está sendo feita agora, nesse exato momento, e o resultado vai definir o Brasil digital pelas próximas gerações.